CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estamos aqui para estudarmos as obras de Leon Denis. Terminamos o livro No Invisível e iniciaremos o livro O Problema do Ser e do Destino. O meu, como é antigo, a tradução ainda está O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e iniciar os nossos estudos. Vamos, Adilane. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. O item 22. Ação de graça pela vitória obtida sobre uma tentação. Aquele que resistiu uma tentação teve esse fato a assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Deve, portanto, agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Faz a prece. Pedimos ajuda a Deus, pedimos ajuda a Jesus, que nos inspire aos estudos que for passado. Pedimos ajuda, Sr. Leon Denis, que inspire o nosso irmão a passar com clareza, para que nós possamos entender. Pedimos ajuda por nós encarnados e pelos desencarnados. Pedimos ajuda pelos ouvintes. Pedimos entendimento por todos, por nós. Pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo, pedimos em nome de Deus Pai, que iniciaremos o estudo no livro Ser do Destino. Que assim seja. Então, depois da prece da nossa Adilane, a gente vai começar o nosso estudo. A gente tem um biógrafo de Leon Denis chamado Gaston Luce. Quem traduziu esse livro foi o nosso professor José Jorge. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida, sua obra. Quando nós começamos a estudar o livro No Invisível, nós falamos de Leon Denis. E aqui nessa obra, que é a tradução do nosso querido José Jorge, ele fala do homem, quem foi Leon Denis, o seu nascimento, a sua morte, enfim, e de cada obra que ele lançou, como o Problema do Ser, que nós vamos estudar hoje aqui. Eu vou ler um pedacinho aqui da obra, mas como que Leon Denis lançou o Problema do Ser. Mas antes, a gente sabe que Leon Denis, nós sempre vamos relembrar aqui alguma coisa a respeito desse espírito que é considerado o apóstolo do Espiritismo. Ele deu continuidade a Allan Kardec. Kardec, a gente sabe, trouxe a base da doutrina espírita. Então, em 1854, o Kardec começou a analisar os fenômenos das mesas girantes.
1854. Vocês vejam a inteligência de Kardec. Em 1857, ele já lançava o Livro dos Espíritos. Então, de 1854 para 1869, quantos anos são? Para 69. 1854 para 1869. 15 anos. 15 anos o Kardec lançou a doutrina espírita. Ele foi enxuto. Kardec foi enxuto. Ele, quando conheceu o fenômeno das mesas girantes, ele já era professor formado, tradutor de diversos livros, do alemão, do inglês para o francês, era um poliglota, tinha vários livros lançados, tinha uma escola na França, em Paris, semelhante ao Instituto Pestalozzi. Então Kardec já tinha uma formação pedagógica baseada em Pestalozzi e um grande professor que foi, inteligente, conhecido na sociedade parisiense, muito conhecido. E Leon Denis veio depois de Kardec. A gente sabe que Kardec nasceu em 1803, né? 4 de outubro de 1803. E Leon Denis nasceu em 1846. 1846. 3 de outubro. 3 de outubro. 3 de outubro de 1804, né? Que Kardec nasceu. Eu falei isso, 3 de outubro de 1804. Falou 4. 1804. Leon Denis é considerado o apóstolo do Espiritismo. Ele nasceu em 1846. 1846. Deixa eu ver aqui tudo direitinho sobre o nosso querido Leon Denis. Ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1846. Kardec nasceu 3 de outubro de 1804. 3 de outubro de 1804. 46 menos 4? 42. Então, quando Leon Denis nasceu, Kardec já tinha 42 anos. Então, ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, o nosso querido Leon Denis. Aí, aqui, Gaston Lúcio vai falar dos seus pais, né, das suas dificuldades. E ele vem desencarnar em 1900, o desencarne de Leon Denis. (2 de abril de 1927), não é isso? Tá aí, tá na orelhinha do livro. Me dá aqui me dá esse livro, por favor. Me empresta o teu livro, aqui o teu no aí, Evangelho Débora. tem. Me empresta aqui, por favor. Tá bem aqui, ó. Vamos aqui. Aí a gente não erra. Leon Denis nasceu em Fo, distrito de Tours, ou não sei falar francês, acho que é Tó, na França, no dia 1º de janeiro de 1846. Hã? É Tours. Em 1846. E morreu em Tours, aí é o outro nome, outra cidade, em 12 de abril de 1927. Olha, morreu em 1927. Não tem muito tempo não, né? Tem menos de 100 anos. Foi orador e escritor reconhecido e sua atuação chegou a muitos países da Europa. Por que Leon Denis é considerado o apóstolo do Espiritismo? Porque Kardec desencarnou, ele trouxe a doutrina, ele foi enxuto e Leon Denis deu continuidade, divulgando a doutrina espírita por toda a Europa. Ele morreu com 81 anos. Com 18 anos ele conheceu Kardec. Com 18 anos ele conheceu a doutrina espírita, ele já conhecia Kardec. Tanto que ele foi um encarregado
de uma reunião que tinha no jardim de uma casa que foi alugada e a polícia proibiu a reunião. Naquela época tinha que pedir permissão. A polícia proibiu a reunião de Kardec. E ele ficou lá na porta avisando as pessoas que não teria mais reunião e onde seria a reunião. Se encaminhou para outro lugar, aos 18 anos de idade. Ele foi porteiro de Kardec, né? Então ele continua aqui. Ele foi orador, escritor, reconhecido e sua atuação chegou por muitos países da Europa e do mundo, tornando-se um dos mais destacados líderes espíritas da França. Colaborou ativamente com a Revista Espírita, fundada por Allan Kardec, onde mensalmente apresentava artigos dentre os números de sua autoria. Então, esse é o nosso Leon Denis, que nasceu em 1846 e desencarnou em 1927. 1º de janeiro de 1846 e desencarnou 12 de abril de 1927, aos 81 anos. Ele desencarnou trabalhando. Ele já não enxergava mais, porque não tinha a luz que a gente tem hoje, e ele escrevia à noite, a luz de vela, foi perdendo a visão, e teve um livro uma vez, todo que ele tinha dito que tinha terminado de escrever, um dos seus últimos livros, acho que é o Gênio Céltico e a Guerra. Ele falou com a sua secretária, não tem nada escrito, o lápis tinha quebrado a ponta. Ele tinha escreveu a noite inteira, sem um lápis. Então, esse é o nosso Leon Denis, o que deu continuidade à doutrina espírita. E uma das suas obras, a uma nós já estudamos, No Invisível, a outra, o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Deixa eu ver aqui na página 179 desse livro. Ele diz aqui o problema dos destinos, as leis sucessivas, mas enfim, vamos conhecer a obra. Está aqui o livro da... (179). Eu vou ler um pedacinho aqui da biografia de Caston Lúcio, eu não vou ler tudo não, só um pedacinho que é interessante. O livro de Leon Denis, que é o Problema do Ser, aparecia na mesma data em que os Enigmas do Universo, era uma obra de Haeckel, penetravam nos meios universitários franceses. Haeckel era materialista. Haeckel. H-A-E-C-K-E-L, Haeckel. Era um autor materialista. E Leon Denis vem com o livro O Problema do Ser. E ele coloca aqui, um duelo recomeçava entre dois adversários irreconciliáveis: o espiritualismo e o materialismo. O materialismo de Haeckel e o espiritualismo de Leon Denis. O filósofo alemão nada acrescia aos sistemas de Anaxágoras, de Epicuro, de Lucrécio, mas agravava suas conclusões desenvolvendo o sistema nihilista. O sistema nihilista é um sistema materialista, que tudo se acaba com a morte. E Haeckel, escritor alemão, filósofo, inteligente, trouxe essa obra. E essa obra invadia as universidades da França na época. Os filósofos da antiguidade eram doutores, não negadores obstinados. Eles afirmavam: a verdade é desconhecida, mas não impunham como os positivistas modernos, querendo ultrapassar seus mestres o dogma que não pode ser conhecido. Então eram vários autores materialistas. Augusto Comte era um deles. Quando ele fala de positivista,
do positivismo, ele fala de Augusto Conte. Então, Leon Denis, com a sua clarividência, demonstrou os desastrosos efeitos da doutrina nihilista, trazendo o livro O Problema do Ser. Aqui embaixo ele diz ainda aqui, ó, essas negações ou essas afirmações gratuitas a essa metafísica do nada. Eu estou lendo Gaston Luce, tá? Eu não estou lendo O Problema do Ser, não. Eu já vou terminar, mais uma frasezinha. O autor do Problema do Ser vinha contrapor sua filosofia viril e consoladora, que nada mais era do que a concepção rejuvenescida e adaptada à mentalidade moderna dos maiores sábios da antiguidade. E olha o que diz Leon Denis, só vou ler esse pedacinho aqui do livro do Gaston Luce. O Espiritismo nos fornece o meio de afastar a dúvida de vosso coração, do vosso pensamento. Ele vos desperta e vos persuade, arrastando-vos irresistivelmente rumo a um horizonte onde brilham inesperadas claridades. Escutai as vozes reveladoras do túmulo. Elas nos trazem uma renovação do pensamento com o segredo do além, que o homem tem necessidade de conhecer para viver melhor, agir melhor e morrer melhor. Eu aconselho vocês a comprar essa obra do Gaston Luce, que ele vai dizer, ele é um biógrafo de Leon Denis, como, por que ele escreveu cada obra dele, né? E a sua vida, toda a sua vida, desde a infância, e que nós já falamos quando começamos aqui a estudar o livro No Invisível. Então vocês vejam que como Leon Denis defendeu o Espiritismo com toda a força da sua alma. E refutando, esse livro aconteceu quando vem Haeckel com a sua obra materialista, nihilista, que é o fim de tudo, tudo se acaba com a vida. E ele vem contrapor essas ideias. E Leon Denis morreu trabalhando até 1927. Então ele não deixou a doutrina espírita morrer. E olha a obra, a grande obra do Centro Espírita Leon Denis, que traduziu as obras de Leon Denis. Foi buscar lá na França as obras de Leon Denis, porque na França ele foi esquecido. Ninguém fala de Leon Denis na França. Ele foi esquecido, como Kardec foi esquecido. E a gente sabe que essa árvore foi transplantada aqui para o Brasil. Aí você vem depois aqui no Brasil o Dr. Bezerra, né, unindo os científicos com os moralistas, com os filósofos, porque uns só queriam saber da parte doutrinária, o outro só da parte experimental. E o Dr. Bezerra que uniu esses dois, essas duas correntes. E temos hoje o espiritismo limpo, puro, como Kardec trouxe aqui no Brasil. Graças a Leon Denis, que deu continuidade, senão teria se perdido. Assim como Paulo de Tarso deu continuidade ao cristianismo, senão o cristianismo teria se perdido. E por isso Leon Denis é considerado o apóstolo do espiritismo. Eu posso pegar uma aula aqui, aí eu tenho que me preparar melhor, só para falar de Leon Denis. A gente pega uma semana aí, ou semana que vem, ou a outra, que a gente revê faz uma revisão da vida dele e de todas as obras que ele escreveu. Se resume aqui, tá? Então vamos lá. Esse livro então surgiu no momento em que a sociedade tinha Haeckel, além de Augusto Comte e outros filósofos materialistas. Chega então Leon Denis com o livro O Problema do Ser, Destino e da Dor. O que trata esse livro? Dos testemunhos, dos fatos, às leis. Aí você pode acompanhar. Estudos experimentais sobre os aspectos ignorados do ser humano, as personalidades duplas, a consciência profunda, a renovação da memória, as vidas anteriores e sucessivas. Introdução desse livro. Vamos para a introdução. Ele se divide em 3 partes, o livro, né? A primeira parte, o problema do ser.
Na segunda parte, o problema do destino. A terceira parte trata das potências da alma. Ela está querendo participar. Introdução. Acharam a introdução? Uma dolorosa. Encontraram? Quer ler, Dilane? Leia, por favor. Primeiro parágrafo. Uma constatação dolorosa atinge o pensador no entardecer da vida. Ela se torna ainda mais pungente por ocasião das impressões que tem ao retornar ao espaço. A perceber-se, então, de que o ensino administrado pelas instituições humanas, em geral, religiões, escolas, universidades, embora nos informe sobre muitas coisas supérfluas, quase nada traz daquilo que mais temos necessidade de conhecer para a conduta, o direcionamento da existência terrestre e a preparação para o além. Então ele está dizendo que religiões, escolas, universidades, se fala muito de coisas supérfluas, mas não fala o que é o principal, que é a preparação, né, da existência terrestre e a preparação para a vida do infinito. Então Leon Denis começa assim. Eu vou ter que pegar o livro de vocês, que a minha tradução é da FEB e é um pouquinho diferente. Pega um, por favor. Tem lá, você sabe onde está, né? Continua aí, Dilane. Aqueles que têm como incumbência a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorá-lhe a natureza e os verdadeiros destinos. Então o que ele está dizendo aí nesse parágrafo? Você está sem o livro, não quer comprar o livro? Paga o mês que vem, em 5 vezes sem juros. Não tem problema não, pode pegar, não pode ficar não. Paga daqui a 2 meses, pronto. Pega 2 livros aí, pega um para a Bruna. Pode pegar, não faz mal não. Paga quando você puder. Pronto, esse livro eu estou te dando de presente. Ganhou um livro, tá vendo? A gente sorteia livro aqui, a Bruna ganhou um livro. Então ele está dizendo que aqueles que eram incumbidos de falar da alma humana, de orientar, como ele está dizendo aqui, que é que são os padres, os religiosos, eles ignoram, mesmo com essa incumbência, eles ignoram o destino do homem, eles ignoram, eles não sabem como fazer. Continua, nos meios universitários ainda reina uma completa incerteza sobre a solução do mais importante problema que o homem já enfrentou no curso de sua passagem pela Terra. Então, vamos lá, continua. Nos meios universitários reina ainda completa incerteza sobre a solução dos mais importantes problemas com que o homem jamais se defronta em sua passagem pela Terra. Essa incerteza se reflete em todo o ensino. A maior parte dos professores e pedagogos afasta sistematicamente suas lições de tudo que refere ao problema da vida, às questões. Acompanha no meu. Que eu vou ler no teu aqui, eu vou pedir mais livros. Então os homens, o que ele está dizendo? Que deviam conduzir nessa parte religiosa, os homens que deveriam fazer isso, não conseguem, não têm capacidade, eles não conseguem, porque eles não sabem o destino do homem. A igreja não sabia fazer isso, ela não sabia falar sobre isso. Encontramos
nem as universidades. Ele está falando nem os religiosos, nem a universidade. Mas embaixo ele vai ser mais objetivo. Encontramos a mesma impotência no padre. A mesma impotência no padre. O padre não sabe falar, como não sabe até hoje. Vocês sabem, eu vou contar um segredo para vocês. Eu vim para a doutrina espírita com a morte do meu pai. E eu fui o padre perguntar, eu era muito católico. Tem meu tio, irmão da minha mãe, era padre. Tem um respeito pela igreja. Fui ali, eu devo a base. Tudo que eu aprendi ali, aquele início, não estou falando mal. Mas eles não têm a mesma cabeça, a mesma orientação que nós temos. E ele me disse, se conforme porque Deus quis assim, é porque Deus quer. Tudo bem, Deus quer. Mas por que Deus quer? Por que Deus quer determinados tipos de dor para um e para outro não? Isso é mistério de Deus. Deus sabe. Nós raciocinamos. Não pode ser assim. Isso é que fez muitos descrentes. E a resposta nós encontramos aqui na doutrina espírita. Por isso que estamos até hoje aqui. São respostas inteligentes, respostas que atendem aos nossos questionamentos, às nossas perguntas, coerentes, respostas coerentes. Então vamos lá, o padre é impotente para explicar isso. Continua, com suas afirmações destituídas de provas, ele mal consegue comunicar às almas sobre sua guarda uma crença que não resiste às regras de uma crítica construtiva nem às existências da razão. Ele não tem argumento para isso. O padre não tem prova. São afirmações destituídas de lógica. E mal consegue, como ele está dizendo aqui, se comunicar às almas da sua guarda, sua crença. Por exemplo, quando uma mãe perde um filho, como eu perdi meu pai, quis consolo e não encontrei consolo. Eu, pelo menos, não encontrei. Outros encontram, eu não me encontrei. Ontem eu estava vendo uma reportagem no Google, e era de um pastor. Então ele estava explicando, a pergunta era, estava bem colorido, o colorido chama atenção, né? Estava pintado, desenhado, tinha um Deus, um homem com cara de Deus e tal. Eu fui ouvir um pouquinho. O que significa a morte? Para onde nós vamos? Para o céu? Para o inferno? Ou como diz alguns, como os espíritas, ficam vagando, alguns médios, que vão para outros lugares. Vai para o nada? Então fez esses questionamentos que nós fazemos aqui. Eu falei, eu vou ver aqui o que ele vai dizer. Eu não sabia que era um pastor, não. Eu já estava com um pouco de sono. Olhei assim, eu vou ouvir aqui para eu dormir ouvindo. Só que em vez de eu dormir, me despertou. Quando ele começou a falar, opa, o que ele está dizendo? Então ele já começou queimando os médios. Não acreditem nesses médios que dizem que vêm os espíritos. Porque os espíritos não estão aí, eles não existem. Porque quando morre, está aqui na Bíblia, aí diz lá o versículo da Bíblia, Deus falou, não existe, Também não acreditem. Então eles não têm argumento. O que acontece? Ele estava dizendo lá. Acontece que, ainda tinha uma pergunta, alguns vão dormir e acordar no dia do juízo final? Ele aí também disse que não é assim. Que todos vão para Deus e serão julgados por Deus. O espírito não está por aí. Quem diz que vê espírito é ilusão, ele não vê. São pessoas que querem te enganar. O diabo engana, ele se faz de bonzinho. O que a gente está ouvindo, o cara está falando lá no YouTube. Ele se faz de bonzinho para enganar vocês. Não caiam
nessa conversa. Hã? Não. É uma outra força, tão poderosa quanto Deus. Tão poderosa quanto Deus. Isso não consola. Então ele diz lá aos fiéis: não vão atrás dessa conversa. Não vão atrás dessa conversa. Olha, isso é consolador? Aí a mãe perde. Vai lá, ela vai. Ela está reclamando por isso. Por isso que ela está gritando, está pedindo. Agora vocês vejam, em pleno século XXI, você ouvindo essas besteiras. História do diabo, história do inferno. Então não tem, uma pessoa inteligente não vai aceitar isso. Tudo bem, você pode até ir ouvindo, está levando lá, é mais fácil para você, mas quando morrer o teu filho, uma criancinha desse tamanho, você vai levantar as orelhas. Você vai querer uma resposta mais racional, né? É o que Leon Denis está dizendo. As universidades não tinham respostas, as doutrinas materialistas pululando na França. A França era a capital do mundo. As religiões não tinham consolo, não davam o consolo que as pessoas precisavam. Aí vem a doutrina espírita. E Leon Denis lança esse livro no meio disso. Ó. Na verdade, na universidade como na igreja, a alma moderna só encontra obscuridade e contradição em tudo que se refere ao problema da sua natureza e do seu futuro. É este estado de coisas que se deve, em grande parte, atribuir os males do nosso tempo, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. Por quê? As pessoas começam a não acreditar. Ó, esse Deus aí que eles estão propagando não tem consistência, Deus não existe. Olha quantas pessoas a igreja enganou. Aí vê lá a Inquisição. Olha o que a Inquisição fez. E era recente. Era recente. A última fogueira foi no século passado. Foi no século XX. Aquela bruxa lá, como é o nome dela, Dilane? Ana Gold. Ana Cursi. Ana Colt. É. Quem tem celular e bota Ana Colt, quanto que ela foi a última que foi queimada? Gold. Recentemente. Poxa, estão queimando gente, isso aí não é coerente. Aí que surgem os pensadores para dar uma resposta para o povo que queria, que não acreditava mais. A Napoleão expulsou a igreja da França. Ele expulsou, o rei sou eu. Ele tirou a autoridade do Papa. Então, a Revolução Francesa, né, foi a queda do absolutismo, né, expulsaram a monarquia e ali começou um outro sistema de governo que Napoleão fazia parte e deu continuidade. A República. Então, a população precisava de respostas. A doutrina espírita vem nesse meio, e Leon Denis dando continuidade a isso, com esse livro aqui. Como ele está dizendo, a educação dispensada às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, não as prepara para as lutas da existência. O ensino, não é verdade? E até hoje é assim. Vai para uma universidade hoje. No outro dia eu estava ouvindo, você tinha um curso de ensino fundamental, você sabia muito. Quem tinha um curso de datilografia, estava na frente. Era datilografia, lembra? A, S, D, F, G, C, cedilha, L, K, J, H. E você ia lá, né? A, D, S, né? Você aprendia assim. Então hoje nem mais existe. Hoje você tem o ensino universitário e não significa muita coisa. Né? Tem universitário que não sabe interpretar um texto. E não prepara o indivíduo para a vida, né? Com exceções, é claro, exceções, viu? E a politicalha que está imiscuída nas universidades, principalmente as federais, a gente está vendo aí o que está acontecendo com os nossos jovens, com o país.
continuamos sem respostas. Quer dizer, resposta já tem, é só você buscar. Então está aqui, a educação dispensada às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, não as prepara para as lutas da existência. O ensino clássico pode oferecer cultura, ornar a inteligência, não capacita a agir, não capacita a amar e a se dedicar. Muito menos ainda ter uma concepção do destino que desenvolva as energias profundas do eu e oriente nossos ímpetos, nossos esforços em direção a um objetivo elevado. No entanto, esta concepção é indispensável a todo ser, a toda a sociedade, pois ela é a sustentação, a consolação suprema nas horas difíceis, a fonte das sólidas virtudes e das altas inspirações. Claro, você pode ter o curso que você tiver, ou a faculdade que você tiver. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, e nem para onde você vai, fica difícil. A vida fica sem pé, sem cabeça. Daí essa educação deturpada, que pode se fazer tudo. O filho pode tudo. E se você der um peteleco numa criança nessa, o pai do filho quer te matar. Então as coisas estão... Por quê? Porque não sabe de onde veio, não sabe o objetivo da vida. Aí é que surge a doutrina espírita. Aí encaixa o problema do ser. Karl Dupré narra o seguinte fato. Quem foi Karl Dupré? Num livro aqui, La Morte e La Dela. Vamos ver quem é ele. Um amigo meu, professor universitário, sofreu a dor de perder sua filha, o que reacendeu nele o problema da imortalidade. Dirigiu-se a seus colegas professores de filosofia, esperando encontrar consolações em suas respostas. Foi uma amarga decepção. Pedira pão e ofereceram-lhe uma pedra. Procurava uma afirmação e responderam-lhe com um talvez. Belo exemplo esse, né? Francisque Cersei, este protótipo do professor universitário, escrevia: estou nesta terra, ignoro completamente como aqui cheguei e por que me jogaram aqui. Também desconheço como sairei daqui e o que será de mim quando daqui tiver saído. Outra colocação extraordinária, né? Professor universitário. Então, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Esse negócio de dizer que foi o pai e a mãe que te fez e que você vai para o inferno ou para o céu, isso aí ninguém mais acredita, né? Nem essas igrejas hoje mais acreditam, embora se fala ainda em alguns lugares. Aí, continua aqui. Confissão mais franca, impossível. A filosofia da escola, após tantos séculos de estudos e de labor, ainda é apenas uma doutrina sem luz, sem calor, sem vida. A alma de nossos filhos oscilando entre sistemas diversos e contraditórios. O positivismo de Augusto Comte, o naturalismo de Hegel, o materialismo de Stuart Mill, o ecletismo de Clausen e etc. Hesita e indecisa, sem ideal, sem objetivo preciso. Olha, vocês também estão sem livro? Tem em casa, né? Ah, tá conseguindo aí? A antiga. Mas está dando para entender? Está cansativo? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu leio, eu gosto tanto aqui da leitura, eu estou vivenciando isso. Eu quero passar isso para vocês, que vocês estejam ouvindo com prazer, tenham prazer da leitura. Quando o pai pergunta, o pai que era professor universitário, pergunta aos amigos que eram professores de filosofia: a minha filha morreu, e agora? Ninguém sabia responder. O outro também perguntou, né, como é que foi aqui, o Francisco: estou na terra
não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei como vim parar aqui e não sei para onde eu vou. São perguntas que as pessoas que estão interessadas na vida vão fazer. Assim. Em algum momento da sua vida você vai se perguntar isso, tenha certeza. Em algum momento você vai perguntar isso. Nem que seja na hora de morrer, no leito de morte. Você não vai sair da vida sem se fazer isso. Não. Não tem como. Até porque você é espírito, isso é intuitivo. Você pode disfarçar isso buscando os prazeres da vida, buscando as distrações do mundo, mas uma hora isso vai bater na tua consciência. Vai, uma hora vai. Uma hora vai. Daí o desencorajamento precoce e o pessimismo destruidor, doenças das sociedades decadentes, ameaças terríveis para o futuro, às quais se junta o ceticismo amargo. Ceticismo é descrença, né? E debochado de tantos jovens que só creem na fortuna e só honram o sucesso. Então os jovens vão buscando isso, o dinheiro, o sucesso. E hoje as drogas está sendo um caminho sem volta, levando às mais desastrosas atitudes, suicídios, famílias desesperadas. Por ver a mãe, conversar com a mãe ou com o pai de um filho que se droga, é muito triste. Porque os pais não sabem o que fazer, não tem mais o que fazer. No minuto de lucidez é um bom filho, mas daqui a pouco ele está alucinado por causa da droga. Ele é capaz de roubar o próprio pai, a própria mãe para comprar droga. Consequências ainda da sociedade como um todo, não incorporar essas. Não saber a sua natureza, ignorar a sua natureza. Principalmente pai e mãe. E você vai ver a educação deficiente que os pais deram para esse jovem. É triste ver isso. É muito triste. E querem liberar as drogas, querem mais que a sociedade se exploda. O narcotráfico está imiscuído em tudo em nossa sociedade, na política, em todos os setores, infelizmente. Aí você precisa saber quem você é. Aqui está o problema do ser. O problema do ser, o nosso problema. Nesse capítulo, nessa primeira parte, você vai entender quem você é. E o que você está fazendo aqui? Dando uma resposta para esses autores materialistas, nihilistas. Então ele continua, né? O eminente professor, vou falar Raul Pitet, aponta este estado de espírito na introdução de sua última obra sobre as ciências físicas. Ele fala sobre o efeito desastroso produzido pelas teorias materialistas na mentalidade dos seus alunos e conclui. Teorias materialistas, viu? É que continuam até hoje. Aí você vê partidos políticos de grande nome com teorias materialistas, que pregam o aborto, que pregam a liberdade sexual. Isso aí abre um leque imenso. Que pregam a liberação das drogas. Está aí, você pega a cartilha dele que você vai ver. São teorias materialistas, marxistas, materialistas. E muita gente segue isso porque é do seu interesse. Seu interesse. E ele conclui, né? Estes pobres jovens admitem que tudo o que se passa no mundo é o efeito necessário e fatal de condições anteriores em que a vontade deles não intervém. Eles acham que aquilo tudo veio de trás e que eles não interviram naquilo, aquilo é consequência. Consideram que sua própria existência é forçosamente um joguete da fatalidade, inevitável, a qual eles estão de pés e mãos atadas.
Então eles se julgam vítimas. Se julgam vítimas. Aí vocês vejam essas teorias materialistas nas nossas escolas. O oprimido e o opressor. É o que você tem hoje. Em toda a rede pública. A questão do oprimido e do opressor. Quem é esse cidadão que trouxe essa teoria? Hein, Gabriel? Hã? Então, o nosso pedagogo, Paulo Freire, que só usa aqui no Brasil essa porcaria de doutrina que acabou com os nossos jovens, com as nossas escolas. A teoria do opressor e do oprimido. Aí tem que raciocinar. Temos que raciocinar e pensar. Esses jovens desistem da luta antes das primeiras dificuldades, suicidam-se. Não acreditam mais em si mesmos, tornam-se mortos vivos, sepulcros em que se enterram em total confusão. Suas próprias esperanças, seus próprios esforços e desejos, vala comum de tudo aquilo que lhes fez pulsar o coração até o dia do envenenamento. Até o dia da morte. Tudo isto não só se aplica a uma parte da nossa juventude, mas também a muitos homens contemporâneos nossos e de nossa geração, nos quais pode-se constatar uma espécie de fraqueza moral e de abatimento. Então, homens também têm essas teorias. Não sabe, já tiveram uma educação errada, não sabe quem são, não sabe para onde vão. Aí você vê uma sociedade perdida. Uma sociedade perdida. Frederic Myers o reconhece por sua vez. A gente viu aqui que Frederic Myers, ele foi um dos fundadores da escola de psiquismo, quando a escola que foi estudar a parapsicologia. Então, a parapsicologia é um nome moderno para a doutrina espírita, para o espiritismo. Eram homens de ciências, homens de ciência. Quando sair aqui a concordância errada, homens de ciência. Releve. Que fundaram essa escola, Myers, dentre outros, que a gente estava falando, com o objetivo de estudar realmente as comunicações, de estudar o magnetismo, de estudar o hipnotismo. Então, Frederic Myers foi um desses fundadores. Há, diz ele, uma espécie de inquietação, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida. O pessimismo é a doença moral de nosso tempo. Olha aqui o que o Myers falou. Em 1800, eu botei no meu livro, em 1880, e a Débora acabou de sair. Acho que em 1888 que ele fundou a escola. Está o meu livro aí na mão da Débora? Tá aí, ela deixou aí. Vê lá na primeira página, escrito lá a lápis, a caneta, lá no início, na página em branco. Isso, não, passa aí. Bora, Paulinha, outra página, está toda escrita. Frederic Myers, fundou quando a escola de psiquiatria? 1886, eu acho. Ô, bichinha enrolada. Lá na outra página, lá no final. Aí. Achou? Mas não tem problema não. Não tem problema não. Deixa para lá. Então ele está achando. Está aqui, ó. Abriu uma página aqui. Olha aqui, ó. 1882. Myers com outros grupos, Eng Sigel, Edmundo Corney. Em 1882, ele abriu a escola de pesquisas de ciências psíquicas. Então, olha o que ele disse com relação aos jovens. O pessimismo é a doença moral do nosso tempo. Lá, no século XIX,
O pessimismo continua sendo a doença moral desse tempo? Continua isso hoje, o pessimismo? Continua ou não continua? Os jovens pessimistas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Já deu o norte para você, hein? Vai ou não, segue ou não, só depende de você. As teorias de Alain Reno. Reno é o reino que separa a França da Alemanha, né? Ó, quando se refere a Alain Reno, Leon Denis se refere à doutrina de famosos pensadores do leste europeu. Vamos lá. As teorias de Alain Reno, as doutrinas de Nietzsche. Nietzsche foi um outro filósofo materialista. Nietzsche, Hegel, Augusto Comte, é uma pregada deles. Schopenhauer, nome bonito alemão, né? Schopenhauer. Hegel a gente citou. Contribuíram bastante, elas também, para desenvolver tal estado de coisas. Sua influência difundiu-se. Deve-se atribuir a elas em grande parte, este lento trabalho, obra obscura de ceticismo. Ceticismo é descrença, de desencorajamento que permanece na alma contemporânea. Isso levou a vários suicídios. Querem um exemplo? O nosso querido Belarmino, um dos personagens da obra da Dona Ivone, do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. O Belarmino era materialista, seguidor de Augusto Comte, homem inteligentíssimo, poliglota, professor, e um monte de qualidades. O próprio Cabilo, que foi o escritor português no final do século, se suicidou também no final do século XIX, diz nele, seria um homem perfeito, educado, de trato fino, se não fosse o orgulho. Se não fosse o orgulho. E por que Belarmino se suicidou? Por quê? Por quê? Porque ele pegou aquela doença que matava no pulmão. A tuberculose, produzida pelo bacilo de Koch, muito bem, a tuberculose. Agora, olha o pensamento justo dele, coerente com o que ele estudava. Ele disse assim, para que eu vou me manter vivo? E contaminar outras pessoas? Não vou fazer isso. Ele mesmo diz, não me casei. Não me casei por quê? Por que fazer alguém infeliz, amar para depois sofrer, se tudo vai se acabar no túmulo? Se não existe mais nada depois da morte, e a morte nos espera. O pai dele era discípulo de Comte, a mãe dele, que também a gente entende que se suicidou depois, e ele. Então ele diz assim, eu estou com a doença. Por que prorrogar o meu sofrimento? Porque dói, né? Se eu vou morrer de qualquer maneira, por que prorrogar? E se eu prorrogar, além de sofrer, eu vou contaminar outras pessoas e fazer sofrer outras pessoas. Ele não queria contaminar a mãe Ele não dele. queria, ele tinha bondade no coração. Então olha o que essa teoria fez com ele. Ele disse assim, só me resta morrer. Aí ele vai e se enforca. Que dor. Só que a morte não existe. E ele se depara com a vida. E olha a consequência desse ato. Quem está por trás disso tudo? Olha como o escritor, ele é responsável pelo que ele coloca no papel. Ele coloca ali o seu pensamento. A responsabilidade de Hegel, a responsabilidade de Augusto Comte, ele era contista. E em nossa sociedade a gente ainda tem o contismo, os positivistas. A República é positivista? É, uma frase positivista. Olha quanto mal.
essas teorias causam à sociedade. Há uma criança que é educada assim. Então ele continua aqui, a gente já vai parar. Estou com pena de vocês. Por mim eu ia até de tarde, até outra aula, mas vocês não aguentam? É tempo de reagir. É tempo de reagir vigorosamente contra estas doutrinas funestas e de procurar, fora das bitolas oficiais e das velhas crenças, novos métodos de ensino que respondam às imperiosas necessidades do presente momento. Continuamos hoje com essa mesma imperiosa necessidade de mostrar quem é o homem, de onde ele veio, o que está fazendo aqui e para onde nós vamos. E as religiões continuam incompetentes para nos mostrar esse caminho. Continuam a mesma da época materialista. É preciso preparar o espírito para as obrigações, para os combates da vida atual e das vidas ulteriores. É preciso, sobretudo, ensinar o ser humano a conhecer-se, a desenvolver, tendo em vista seus objetivos, as forças latentes em si adormecidas. Agora, não é qualquer um que escreve isso não, né? Tem que ter coragem. E tem que ser capaz. Olha como a gente aprende a admirar um espírito desse. Não é qualquer um que coloca. Em meio a uma porção de doutrina, o que era natural até na época, ele chega e diz, não, não é isso aqui não. Contra tudo e contra todos. Convence, com tanta convicção. Surge Kardec, prepara aquilo ali e Leon Denis continua, baseado em Kardec. A gente deve muito a esses espíritos, assim como esses filósofos materialistas estão complicados com a lei de Deus e vão responder por muitos crimes praticados em função da doutrina nihilista que trouxeram. Assim Leon Denis, muito louvado pelo caminho que nos mostrou. Kardec. Exatamente, é isso aí. As pessoas têm vergonha de falar de Jesus, dizer eu sou espírita, mas não tem vergonha de fazer besteira por aí pela rua, de encher a cara de cachaça, de brigar na rua, de usar droga, de bater na mulher, não tem vergonha de escutar música que são verdadeiros grunhidos, não tem vergonha. De assistir alguns programas de televisão que passam domingo à tarde, um monte de porcaria, isso não tem vergonha. Mas dizer eu sou cristão e seguir aquilo que tem a convicção, tem vergonha. Estamos terminando, a gente vai parar aqui já, está com 1 hora. É tempo de reagir, né? É preciso preparar o espírito para as obrigações, para os combates da vida atual e das vidas ulteriores. É preciso, sobretudo, ensinar o ser humano a conhecer-se, a desenvolver, tendo em vista seus objetivos, as forças latentes em si adormecidas. Até aqui, o pensamento confinou-se em círculos estreitos, religiões, escolas, ou sistemas que se excluem e se combatem reciprocamente. Daí se originam esta divisão profunda dos espíritos, estas correntes violentas e contrárias que perturbam e transtornam o meio social. Aprendamos a sair destes círculos rígidos e a permitir um voo livre ao pensamento. Cada sistema contém uma parte da verdade, nenhum contém a realidade inteira. O universo e a vida têm aspectos bastante variados, bastante numerosos, para que qualquer sistema possa contê-los integralmente. Destas concepções discordantes, é necessário pensar os fragmentos de verdade que contêm, aproximá-los, ajustá-los. Depois, unindo-os aos novos e múltiplos aspectos da verdade que descobrimos a cada dia, dirigimos-nos à unidade majestosa e à harmonia do pensamento. Aí a gente vê
um escritor, se tem alguém na França nos ouvindo, busquem conhecer quem foi Leon Denis, esquecido pelos franceses, seus compatriotas. Busquem conhecer quem foi Allan Kardec, outro desconhecido dos seus compatriotas. Pesquisem sobre esses ilustres espíritos que foram homens em sua sociedade. Busque entendê-los, que eles trazem uma resposta coerente para as nossas vidas. Respostas sensatas, inteligentes. E o último parágrafo. A crise moral e a decadência de nossa época provém em grande parte do fato de o espírito humano ter se imobilizado durante muito tempo. Parece que ele escreveu de manhã isso hoje, né? 7 horas da manhã. É preciso arrancá-lo da inércia, das rotinas seculares, orientá-lo na direção das altas esferas, sem perder de vista as bases sólidas que uma ciência ampliada e renovada vem oferecer-lhe. Esta ciência de amanhã, nós trabalhamos para construí-la. Ela nos fornecerá o critério indispensável, os meios de verificação de controle, sem os quais o pensamento, entregue a si mesmo, sempre correrá o risco de perder-se. Então, gente, está aí o nosso Leon Denis. Pelo escritor, a gente conhece, né, pela obra, a gente conhece o seu escritor. Está aqui a obra dele. Lemos uma parte da introdução, vamos parar por aqui por causa da nossa hora e vamos levar algumas aulas ainda, mais umas 2 ou 3 aulas na introdução. Vocês gostaram do estudo? Não ficou cansativo não, Gabriel? Chama-chuva, ficou cansativo? Não? Então vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus. O que é isso? Faz a prece. Num dia que ela veio aqui, que deu uma enchente, ela ficou na sua casa. Tá. Eu tenho uma dificuldade, olha, mas eu acho que de tanto falar aumenta a dificuldade. O nome apaga da minha cabeça, que é uma coisa incrível. Eu fico olhando para a pessoa assim, aí vou A, B, C, D, E, F. E quando eu fico agitado, aí que é pior. Até do lado de casa eu troco o nome de todo mundo. Eu chamo a Suzy de Solange, eu chamo a outra de... Então vamos lá. Faz a prece, Dilane. Não, pode terminar. Então nós agradecemos muito a Leon Denis, que nos traz uma resposta, junto com a doutrina espírita, para o nosso destino, nossas vidas. Obrigado, caro amigo. Estaremos juntos nessa jornada, porque tu dissestes que estarias junto a nós toda vez que te buscássemos, que te procurássemos. Assim como Jesus, do mais alto, também disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria presente. E tudo foi feito em nome de Jesus. Agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus, a ti, amigo querido Leon Denis, como agradecemos a Allan Kardec, que trouxe a base da doutrina, a doutrina espírita para todos nós. A você, altivo, amigo dileto, obrigado. A nossa saudosa Elvira, Cidinha, Neuza, são nossas saudosas irmãs, que representam todos os demais irmãos queridos aqui presentes. Em nome da direção espiritual da nossa casa, do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, com Cristo Jesus, aqui encerramos os estudos sobre a obra, o problema do ser e do destino, amanhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.